Bom, como nós já dizemos, nós estamos trabalhando essa série Quarto de Guerra. E quarto de guerra, queridos, é batalha. Eu falei para você, se você tiver a oportunidade, assistir o filme Quarto de Guerra. Muito bom, muito top. Vai te ajudar bastante, vai fazer com que você entenda mais sobre a oração e o valor da oração. E a importância de nós orarmos. Então não deixe de assistir esse filme Quarto de Guerra. Ele é um filme de Deus, aquele filme, tá? Que eu acho que todos nós deveríamos sempre estar assistindo para poder lembrar aquilo que Deus colocou para nós fazermos, tá? Queridos, nós estamos falando, e hoje é Dia das Mães, mas eu não vou falar de nenhuma mãe da Bíblia. As palavras estão sendo, um pouco dura, né? Porque nós estamos aprendendo com pais que não foram bons pais na Bíblia. Nós queremos aprender com os erros deles, para que não cometamos os mesmos erros. E se tivermos cometido, podermos consertar e podermos acertar as coisas que fizemos errado. Possamos pedir perdão, possamos ir aos nossos filhos, aos nossos pais e consertar. Eu quero começar falando que nós vamos falar sobre paternalismo hoje. Paternalismo. Parece uma palavra bonita, parece uma palavra que traz uma coisa boa, mas o paternalismo, ele é bom e ele é ruim. É mais ruim do que bom. E é sobre isso que eu quero. E o paternalismo, que não é só os pais, não. É mãe e pai, tá? Aqui é paternalismo, mas a gente às vezes fica pensando, então é coisa do pai. Não, é do pai e da mãe também, tá? E eu quero iniciar com o texto de Deuteronômio 8:5, que diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus nos ama, Deus se importa conosco, e a disciplina não é porque Ele não gosta de nós, não é porque Ele quer o nosso mal, mas é porque Ele deseja o nosso bem. Deseja que eu e você possamos trilhar o caminho adequado. E nós estamos vivendo num tempo de educação de filhos muito difícil. Para educar filhos nesses dias, sabe, está cada dia mais difícil. Por tantas coisas que estão acontecendo, e pais cada dia mais cedo entregando o celular aos seus filhos. Isso é um perigo, isso é um problema. Isso tem feito crianças perderem a sua infância. Obrigado, filho. Perderem, sabe, um momento importante. E diante desse mundo, queridos, com valores invertidos, você imagina, o nosso mundo que estamos vivendo hoje, nós estamos com valores invertidos. A proposta da liberdade não é nem de liberdade mais, é de libertinagem, é de fazer o que quer, aquilo que der na telha. E os pais precisam tomar uma posição de como educar os seus filhos. Eu sempre vou repetir isso porque é sempre importante. Porque a gente pensa assim, eu já fiz a minha parte, os meus filhos cresceram, agora eu vou estragar neto, né? Porque diz que estraga neto, né? Não sei, eu ainda vou chegar lá, né? Vamos ver esse negócio, como que vai ser, né? Se eu já fui um pai babão, imagina um vô. Eu nem imagino, né? Coitado dos filhos dos meus filhos. Né? Coitado dos pais, né? Que depois, quando fica com o vô, né? Volta cheio de mania. Então, queridos, nós estamos vendo cada dia mais isso. As pessoas estão, sabe, não estão nem se importando com os erros, com as falhas, estão passíveis. E todos nós somos verdadeiramente passíveis de erro. Todos nós, os pais, inclusive nós, os pais, erramos. E nós precisamos reconhecer que erramos, que falhamos, né?
E às vezes a gente pode pensar que isso pode minimizar um pouco, dizer que a gente erra, mas uma coisa é certa, queridos, nós temos que aprender com os exemplos. Seria bom se nós aprendêssemos com bons exemplos, mas é importante nós vermos maus exemplos, para que a gente possa colocar essa lupa e colocar assim, será que eu também me enquadro? Será que eu cometi essas falhas como pai? E nós precisamos aprender e corrigir, né? Agora, como você tem educado o seu filho? Como você tem educado o seu filho? Pastor, isso aí é eu que vou educar o meu filho, o senhor não tem nada a ver com isso. Amém, Deus abençoe. Mas eu quero ajudar um pouquinho, mostrando algumas formas, algumas coisas, alguns erros que nós podemos corrigir e educar. E hoje eu quero falar de um pai que educou seus filhos fora do padrão de Deus, fora do padrão bíblico, com paternalismo. E eu quero que eu e você aprendamos com esses erros. Nós vamos falar hoje sobre Davi. Davi, pastor? Pois é, Davi. Vamos refletir um pouco com ele. Davi foi um bom filho, um bom músico, um ótimo guerreiro, um excelente rei, mas como pai, queridos, ele deixou a desejar. Como pai, ele pisou na bola. Talvez porque ele estivesse muito ocupado trabalhando, né? Nas batalhas, com as atividades da monarquia, e aí ele acaba deixando os filhos, a Deus dará, e não toma não toma conta dos filhos, da forma que poderia e que deveria tomar. Então primeira coisa que eu quero destacar, queridos, que pais paternalistas não contrariam seus filhos. Pais paternalistas não contrariam seus filhos. Hoje, mais do que nunca, os pais estão tendo dificuldade de falar não para os seus filhos. Porque é mais fácil sim, que aí fica quieto, já sabe, tranquiliza, né? E olha só o que a Bíblia diz em 1 Reis 1:6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Esse é um texto, depois eu vou ler ele de novo, fazendo relação a Davi, falando de Davi. Mas o relacionamento de Davi com os seus filhos, parece que não era de todo ruim. Ele não era de todo ruim, ele não maltratava os seus filhos, ele dava tudo que os seus filhos precisavam. Mas ele não contrariava seus filhos. Segundo, pais paternalistas são ausentes. Tem muito pai presente, mas ausente. Como que um pai pode ser presente e ausente? O pai está em casa, mas distante dos filhos, distante da esposa, distante da família. Só está de corpo presente, né? Mas o pai está longe daquele ambiente. E os filhos de Davi, faltava a presença paternal, faltava a correção do pai, faltava a correção necessária para com os seus filhos. Olha só esse versículo de 2 Samuel, dizendo: o rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Absalão tinha cometido algo errado, tinha feito algo que deveria morrer, ou no mínimo ser expulso. E ele fala para o exército que andava com ele, que cuidava com ele, que batalhava com ele, defendia ele, para proteger o filho que estava querendo o mal. Então, pais paternalistas geralmente são ausentes. Tá? Só para a gente começar. E agora, o que nós aprendemos com as falhas de Davi como pai, queridos? O que eu e você podemos aprender com as falhas de Davi como pai? Davi, nós não podemos tirar isso, com certeza ele foi um excelente adorador. Foi um homem de Deus, mas também um péssimo pai.
Ele não perdeu o crédito por causa disso, mas ele não foi um pai excelente. Ele deu um péssimo exemplo para os seus filhos. Ele teve muitas mulheres. Ele cometeu adultério, inclusive com Betseba. Matou Urias, que era o marido dela. Foi um assassino. Esses foram os exemplos de Davi. E aí, às vezes, queridos, nós como pais achamos que nosso exemplo, não, filho, é assim, mas nós estamos fazendo diferente. Eles estão de olho em nós. Eles estão de olho em tudo que nós fazemos, falamos, agimos, olhamos. Eles estão de olho. E o que nós estamos fazendo? Né? E qual foi o resultado dessa ação, dessa vida de Davi, desse exemplo de Davi sobre a criação de filhos? Às vezes depois o nosso filho lá na frente, o seu filho casa, sabe, é um truculento, grosso, eu não sei com quem que aprendeu, porque depois a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar mais manso. Foi com a gente. Foi os nossos exemplos. Foram as nossas brigas, as nossas discussões que fizeram isso. Não caiu de paraquedas neles, eles aprenderam. Grande parte conosco, grande parte conosco. E eu quero falar sobre alguns filhos de Davi. O primeiro que eu quero falar é Aminon. Ele era filho de Davi e seguiu o exemplo mau do pai. Mau exemplo. Cometeu imoralidade sexual. Olha só esse versículo. Eu vou explicar por que eu coloquei esse versículo. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Não era um homem bom, era um homem mau, era um homem ruim. Jonadab era primo de Aminon. E Aminon chega para ele e conta que ele estava apaixonado pela meia-irmã dele, que chamava Tamar. E ele conta que ele estava apaixonado, que ele não estava aguentando mais. E o infeliz do Jonadab, ao invés de dar um bom conselho, ao invés de falar para ele, rapaz, tira isso da sua cabeça, isso é incesto, isso é pecado, isso é mal. O que ele faz? Ele põe na cabeça de Aminon para estrupá-la. E ele dá uma historinha para ele, fala o seguinte: fala para o seu pai, Davi, que você está doente, e pede para ele mandar Tamar fazer bolo e trazer para você. E quando ela chegar aqui, você força ela. E foi o que Aminon fez com Tamar. Aminon faz a mesma coisa, a mesma imoralidade sexual do seu pai. Davi matou Urias por causa disso, por causa que ele tinha ficado com Betseba e ela estava grávida. E agora o seu filho faz a mesma coisa. O seu filho continua fazendo a mesma coisa. Agora, que tipo de amigo era Jonadab? E nós precisamos cuidar, queridos, porque tem muita gente pedindo conselho para gente que não tem nada para dar. Cuidado com os seus amigos, porque mau conselho te leva à destruição, à perdição, leva a destruir o casamento, leva a destruir a família. Maus conselhos levam a fazer com que você se dê mal. Então, cuidado com esses falsos amigos. Davi soube de tudo isso, ficou furioso, mas não fez nada. Não tomou nenhuma atitude com Aminon. Quantas vezes nós estamos vendo os nossos filhos errar? Ai, coitadinho, né? Que bonitinho, né? Que lindinho. Quando é pequenininho, né? Tudo lindinho, bonitinho. A gente começa a ensinar de pequenininho. É de pequenininho. Mas aí começa a crescer, continua fazendo errado e a gente não faz nada.
a gente passa a mão na cabeça. Então, queridos, nós precisamos cuidar, como aprender com o erro de Davi. Não vamos fazer isso. Pastor, eu fiz isso, o que eu faço? É só a misericórdia e a graça do Senhor, e orar, e pedir perdão, se arrepender, e orar pelos seus filhos, para que Deus os abençoe, e não permita que eles cometam as mesmas falhas que nós cometemos. Outro filho, Absalão. Absalão era irmão de Tamar. E soube disso. O que Absalão ficou? Furioso. E ele tramou durante 2 anos. Depois de 2 anos, Absalão decide vingar. E ele assassina Aminon. Depois de 2 anos, queridos. Você imagina, e é por isso que a gente sempre comenta a respeito disso, queridos. A mágoa, o ódio, a raiva, tem que sair do nosso coração, queridos. Porque senão vai acontecer algo ruim. Não vai ser bom. É por isso que nós precisamos perdoar, sabe, liberar o nosso coração, tirar a raiva, o ódio. É uma luta isso para mim também, gente. Não é só com vocês, não. Quantas vezes a gente, sabe, começa a alimentar essa raiva, e isso vai prejudicar. E olha só o texto, o que Absalão fala para os seus companheiros, seus amigos que estavam junto com ele, os funcionários dele. Ele diz assim: Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon tiver embriagado de vinho, e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Aminon chegou para Davi e falou assim: quero fazer uma festa com os meus irmãos. Quero convidar todos os meus irmãos para essa festa. Davi falou: não, pai, para com isso, vai ser muito gasto. A gente não quer pesar para você isso. Não, então, primeiro ele chama o Davi, né? Depois ele fala assim: não, então meus irmãos, eu quero fazer isso. Nós estamos na época da tosquia, e é a época que eu quero celebrar com eles. E Davi permite, todos os irmãos vão, mas estava planejado. Ele mata Aminon. Absalão imitou o mau exemplo do pai e cometeu o pecado de assassinato. Mau exemplo. Aprendeu e fez igual. Então, queridos, nós precisamos cuidar com as nossas atitudes, com as nossas palavras, o que a gente faz. Não tenha medo de mostrar as tuas falhas dentro de casa, sabe? Não tenha medo de mostrar. Às vezes é ali que você precisa, às vezes, colocar. Não é para ferir ninguém, não, mas para, sabe, às vezes você está com raiva de alguém, e às vezes dentro de casa você começa a falar, conversar, e sabe o que acontece? O seu filho te fala alguma coisa, sua esposa te fala alguma coisa, seu esposo, e você vai tirando aquilo de dentro do seu coração. Vai arrancando aquilo. O seu lar tem que ser um ambiente de proteção, de cuidado. E principalmente você, pai, tem que ter, sabe, os seus filhos têm que ter esse ambiente de cuidado. Eles têm que sentir isso, que você se importa com eles. O terceiro filho, Salomão. Salomão seguiu o mau exemplo do pai e teve diversas mulheres. O texto de 1 Reis diz que ele tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele fez o que o Senhor reprovava, o que o Senhor falou para não fazer. Ele fez algo que Deus disse para não ter. E isso continua até hoje, queridos.
Nós, como cristãos, temos só uma esposa e só um esposo. Não mais. Nenhuma mais. Ah, uma fora, eu sou viajante, eu viajo, aí encontro outra lá. É pecado. Fora do que a palavra de Deus está dizendo. E olha só o que Deus tinha dito. Olha só, Deuteronômio 17:17. Ele estava falando a respeito do rei ali. Não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ele desviou o seu coração. Um homem com tanta sabedoria, que pediu exatamente aquilo que Deus queria para ele, fez com que ele pedisse. Ele não pediu riqueza, ele não pediu destruição dos inimigos, ele pediu sabedoria para lidar com o povo. E Deus deu a ele riqueza, e Deus deu a ele os povos, Deus deu tudo aquilo que ele não pediu, mas ele não soube aproveitar a sabedoria dele, que ele tinha. E ao invés dele obedecer os princípios de Deus, aquilo que Deus tinha dito, não tomar para si mulheres, muitas mulheres, ele faz exatamente o contrário. E foi justamente isso que lhe corrompeu o coração. E foi justamente isso que fez com que ele se desviasse. E a palavra de Deus diz que ele começou a adorar os deuses daquelas mulheres. E ele começou a fazer altar para aqueles deuses. Isso é abominação para Deus. Deus nos fez, queridos, um para o outro só. Não tem dois nem duas. É só um. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, querido. E não venha dizer, não, isso não acontece comigo. Eu sou forte. Querido, não faça isso. Você está abrindo uma brecha enorme, porque se não for a graça, a misericórdia de Deus, nós não podemos nada. Nós somos vulneráveis. Se não for a proteção de Deus guardando a gente tem que tomar consciência também, e a gente não pode ser sem vergonha também, né? A carne é fraca, nada, é sem vergonhice muitas vezes, tá? Então nós precisamos, queridos, cuidar e nos proteger e proteger a nossa família. A gente tem que proteger cada um. Guarda o teu coração. Sabe, não se afaste dos princípios bíblicos, não se afaste da Bíblia, da palavra de Deus. O quarto filho, queridos, que eu quero partilhar com vocês é Adonias. Outro filho de Davi, ele decide se apoderar do trono. Ele decide tomar o lugar de Davi. Ele já sabia, Adonias sabia que Davi tinha escolhido Salomão para tomar o lugar dele, para ser o próximo rei. E Adonias, ele marca um lugar, um momento, ele chama as pessoas para a coroação dele. Tudo escondido. Ele não chama o rei e não chama Salomão, nem os conselheiros do rei. Ele não chama, mas ele chama aqueles que estavam com ele. Ele chama aqueles que estavam junto dele. Para poder fazer o quê? Para poder tomar o reinado de Davi. Mas os planos fraudulentos dele deu mal. Ele perdeu tudo aquilo, ele não conseguiu. Adonias, ele era muito soberbo, Adonias era muito cheio de si. Ele se exaltou, ele achou que podia ser mais do que aquilo que ele era, do que aquilo que ele ia receber. Queridos, o problema é que Davi, olha só o que aconteceu. Aquele texto que eu li lá no começo, vou ler agora. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias fazia as coisas
mas o seu pai, os filhos faziam as coisas, mas o seu pai nunca tomava uma atitude. Queridos, nós como pais, e você que vai ser pai, você que vai ser mãe um dia, você precisa saber que tem que ter limites, tem que ter, sabe, os nossos filhos, eles precisam aprender. Não, a Bíblia em lugar nenhum está falando para espancar. A Bíblia em lugar nenhum está dizendo isso. Mas nós, como pais, queridos, precisamos ensinar os nossos filhos. Davi nunca contraria Adonias. Davi até podia estar bem intencionado, pensando, mas ele vai entender lá na frente, ele vai mudar lá na frente, mas não mudou, gente. Não muda. Tem coisas que a gente precisa mostrar, ensinar. Às vezes a gente pensa assim, não, o nosso filho, o dia que crescer, o dia que ficar adulto, ele vai ser diferente. Ou nós, como pais, temos dificuldade de ver que os nossos filhos erram. Não, meu filho não, minha filha não faz isso, não. E a gente tem dificuldade de olhar para isso, de achar que não. E aí, às vezes, a gente passa a mão na cabeça, né? Agora, Adonias, ele cresceu, querido, sem entender que a vida não faz tudo o que a gente quer. Esse é o problema de não ensinar os filhos. Porque os filhos crescem fazendo tudo o que querem, ganhando tudo o que pedem, tendo tudo o que desejam, mesmo sem poder. A gente vê às vezes, né, isso, mesmo sem poder, queridos, os pais se arrebentam de trabalhar para dar aquilo que o filho quer, que a filha quer, achando que isso vai fazer bem para eles. Não quer dizer que você não possa presentear ou dar ao seu filho um presente que seja de um valor alto, que você tenha que ter trabalhado, não quer dizer isso. Mas, queridos, os nossos filhos, eles não podem ter tudo o que querem. Por quê? Porque vai chegar um momento que a vida vai mostrar para eles, e aí, queridos, a paulada é grande, porque lá fora não tem mamãe e papai. Lá fora, aí vai sofrer quem? Eles e os pais. Por quê? Porque o filho vai querer fazer birrinha. O filho vai querer ganhar aquilo que não conseguiu. E lá fora não tem isso, queridos. Quando entra no mundo, no mercado de trabalho, acabou. Não tem mamãe, não tem papai. Você se vira e você tem que produzir. Você tem que conseguir fazer o que você foi colocado aqui para fazer. Se vira. E não é sempre que você vai encontrar um chefe, que o filho vai encontrar um chefezinho bom, que ensina 2, 3 vezes. Eu entrei numa empresa uma vez, eu tinha lá meus 14, 15 anos. Gente, me colocaram para fazer expedição de nota fiscal. E, gente, eu tinha uma dificuldade de entender, tinha umas letrinhas, essa nota é para isso, aquela nota é para aquilo, essa nota é para carregamento, essa nota é que chegou, essa nota é que você está vendendo. Gente, eu tinha uma dificuldade, uma vergonha de perguntar, mas se eu fizesse errado era pior. Eu chegava e não tinha, às vezes não tinha, eu falava, não, eu vou te ensinar de novo, não. Às vezes era cada palavrão que a gente escutava. Às vezes era cada xingo que escutava. Porque, queridos, lá fora não tem mamãe e papai. Então, pais, cuidado com passar a mão na cabeça dos seus filhos, achando que, vai ser tudo perfeito. Porque muitas vezes não vai ser. E quando eles entrarem, queridos, nesse mundo, eles não vão ter tudo o que eles querem. Eles vão ter que ralar. Vão ter que trabalhar, a não ser que você enriqueça tanto que o seu filho possa gastar tudo sem fazer nada durante a vida inteira. Então, queridos, o que aconteceu com Adonias? Ele se torna um adulto problemático, causador de problema.
E é assim que muitos filhos estão hoje. E essa geração agora, queridos, que os pais não estão nem aí com os filhos, não também os filhos que, meu pai não está nem aí comigo, minha mãe não está nem aí comigo, não justifica levar a vida que você quer. A palavra de Deus, a verdade bíblica nos ensina os filhos a agirem como tem que ser, como deve agir. Agora nós, pais, se nós não ensinarmos os nossos filhos, não colocarmos limites para eles, não falar não para ele, para ela, não pôr situações que não, desse jeito não é assim. Você quer isso? Então você vai fazer aquilo. Filho, filha que não sabe lavar a louça, tem 10, 12, 15 anos, não sabe lavar uma louça em casa, queridos. Não sabe limpar um chão, não sabe lavar uma calcinha, não sabe lavar uma cueca. Perdão, queridos, mas é uma verdade. Porque a mamãe faz tudo. Se você morrer, mamãe, se vocês dois, mamãe e papai, morrer, como que eles vão lidar com isso? Porque, queridos, para morrer basta estar vivo, não é isso que a gente ouve? E como que vai acontecer? Coloca seus filhos, eles não gostam, reclama. Vai lavar a louça. Quando é adolescente, é tudo assim, né? Vai limpar a casa, limpa a casa, põe para limpar a casa. Não é serviço de mulherzinha, não, é serviço de quem quer ter uma boa casa, uma casa limpa, e saber fazer para depois pedir como fazer. Porque os filhos hoje não sabem fazer nada, não sabem fazer um arroz, não sabem fritar um ovo. Pai, que negócio é esse, gente? Como que os nossos filhos vão se virar sem a gente? Nós não estaremos direto com eles, a vida toda com eles. E eles também querem independência. Então ensine para que eles aprendam. No momento que você não estiver em casa, eles saibam se virar. Saibam fazer as coisas. Isso não é ser mal, queridos. Isso é ensinar. Isso é mostrar como que se faz. Isso é maus tratos. Aonde maus tratos? Maus tratos é depois o marmanjão está lá na rua, roubando, e aí você vai ver o que é maus tratos, a borracha comendo. Aí é maltrato, aí vai ser maltrato. Vai ser maltratado né? Por quê? Porque fez o que não devia. E a gente acha que nunca vai acontecer, queridos, se a gente continuar do jeito que está acontecendo aí. Queridos, não estou bravo com ninguém, tá, gente? Mas é algo que a gente, às vezes eu fico bravo comigo, porque eu me vejo nessas coisas aqui, é difícil também para mim, né? Tá? E Davi é um pai que não teve pulso firme, um frouxo. Foi um excelente homem de Deus, foi um homem que louvava, que adorava a Deus, foi um excelente rei, mas foi um pai frouxo. Faltou pulso para educar os filhos. E o que aconteceu? Foi trágico, queridos, o fim. Foi trágico. Todos os filhos dele não foram bons. Todos os filhos deles acabaram sofrendo. Todos os filhos deles acabaram tendo algum tipo de problema e sendo problema. Sabe por quê? Porque ele não sabia dizer não. Porque ele não sabia, era tudo, deixa aí, pode fazer, né? Talvez ele estivesse pensando, né? Vamos imaginar que não, se eu repreender meu filho, eu vou estar mostrando que eu não o amo. Não é isso, querido. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 13, 24. Quem não corrige seu filho não o ama. Está na sua Bíblia também, tá? Eu estou lendo na tradução Mensagem, tá? Quem não corrige seu filho não o ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. Põe disciplina, horário para as coisas acontecer. Filho, acorda, come a hora que quiser, vai deitar a hora que quer, usa celular a hora que quer, do jeito que quer. Faz o que quer da vida.
Aí chega na empresa para trabalhar, fica lá no celular, leva uns 10 palavrão na orelha. Vou sair desse lugar aqui. Vai para o outro, acha que vai se melhorar. Não vai. Então, queridos, vamos ser pais. Paternalismo, queridos, é considerado uma falta de posicionamento diante dos problemas. É não se posicionar. Sabe, muitos pais, eles tentam se mostrar bons pais. Muitos pais tentam isso, mas precisam mostrar que são firmes, que têm firmeza, que segura a onda. Porque, queridos, você acha que o amiguinho, mas o que eles falam, né? Geralmente assim, mas fulano faz assim. O pai de fulano, a mãe de fulano faz assim, deixa assim. Ele é ele, nós aqui somos, é diferente. É diferente. Então, queridos, e quando você tiver que dar resposta, quando você tiver que dar uma decisão para os seus filhos, não quer dizer que você tem que ser duro, que tem que ser grosso, mas que você precisa ser firme, precisa dar segurança para os seus filhos. Você acha que seu filho vai achar porque você foi firme, com amor? Você acha que eles vão achar que você... não, eles vão sentir segurança. Eles vão saber que tem um pai e uma mãe que estão querendo o melhor para eles. Eles vão entender que você não quer o mal para eles. Pais, amem seus filhos e sejam firmes com eles. Ame. Queridos, eu vou voltar a dizer que ser firme não quer dizer que ser grosso, ser estúpido. Não quer dizer isso. Porque tem muita gente que acha que ser firme é isso. É xingar, é falar alto, é gritar com os filhos. Não quer dizer. Eu gritei muito com meus filhos, gente. E toda vez eu tinha que voltar lá e pedir perdão. Por quê? Porque eu fiz errado. E está errado essa atitude. Queridos, nós temos hoje muitos bons líderes, bons discipuladores, bons profissionais, bons empregados, mas poucos pais de verdade. Ser pai, queridos, não é apenas fazer parte da concepção da criança. Ser pai não é apenas dar tudo o que elas precisam, suprir todas as necessidades, não deixar faltar nada dentro de casa. Isso e muitas outras coisas fazem parte, mas não torna um pai pai. Pai tem que estar lá, tem que estar presente, tem que sentir as dores, tem que partilhar vida com o filho. O filho precisa saber o que tem dentro de casa, o filho precisa saber as condições financeiras, o pai está arrebentado no cartão, no banco de tudo que é jeito, e o filho não sabe, está pedindo e quer, e o pai vai lá e acaba dando, porque o filho não sabe quanto que custa comprar um sabonete, não sabe quanto custa um creme dental, um dente frisch, como que a gente falava, né? Não sabe quanto que custa. Paulo fala assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo não teve filhos, né, mas ele está tratando aqui de filhos espirituais. Ele está dizendo, olha, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Nós temos que levar os nossos filhos a entregarem as suas vidas a Jesus, a viverem Jesus intensamente. Nós temos que levar os nossos filhos a conhecerem a verdade da palavra de Deus. Não é porque você vem na igreja, porque você se batizou, porque você, entregou a sua vida a Jesus, que o seu filho, a sua filha vai ser igual. E nós precisamos levá-los a conhecer e a saber que também tem consequências se eles não escolherem Jesus na vida deles. E consequências eternas. Consequências que vão causar um transtorno eterno. O pai aqui, de acordo com Paulo falando, o pai, ele está ali para servir. Não ser um ditador ordinário,
um ditador que, sabe, tem que ser só do jeito dele. Eu tenho essa tendência, gente. Sabe, eu tenho essa tendência de querer que a pessoa, que os meus filhos façam exatamente do jeito que eu quero. Eu estou aprendendo ainda, né? Eu vou aprender ainda. Então a gente precisa cuidar. Pai é alguém que geme, que sofre, que entende as dores do filho, que faz parte, que anda com seus filhos. Pai é aquele que está disposto a dar a sua vida pelo seu filho, porque se importa, porque ama. Agora, queridos, o papel mais saliente do pai é servir, é ser como Jesus. Jesus é nosso exemplo. Jesus serviu. Nós, como pais, temos que servir. Não é ser escravo dos filhos, é ensiná-los o caminho, a verdade e a vida. E na família natural hoje, queridos, a figura do pai está muito confusa, está apagada. A família hoje natural, de marido e mulher, homem e mulher, a figura do pai hoje, queridos, está difícil. Por quê? Porque os pais estão gastando muito tempo trabalhando e esquecendo da sua casa, esquecendo da família. Os pais estão, sabe, se tornando ótimos provedores, excelentes provedores para as coisas físicas, mas estão esquecendo de prover aquilo que o coração deles precisa, aquilo que o coração deles tanto anseia. Os pais se esforçam para dar aquilo que os filhos precisam, sem dar o que realmente eles necessitam. Se esforçam, mas o que seu filho necessita, de verdade? Sabe a vida de Davi, queridos, uma coisa importante, e eu vou deixar uma tarefinha para vocês, eu já estou encerrando, uma tarefinha para vocês, durante essa semana, lerem. Sabe uma coisa maravilhosa na vida de Davi? Davi se arrepende. E quando você ler lá o Salmo 32 e o Salmo 51, você vai ver Davi pedindo perdão pelos seus pecados. Salmo 32 e 51. Queridos, não tem, sabe, não é ruim nós nos arrependermos, nós pedirmos perdão, nós dizer para os nossos filhos, eu errei, você me perdoa. Isso não é feio, isso você não vai perder a autoridade dentro de casa. Tem muito pai que acha, não, se eu fizer isso, meu filho vai montar em cima. Não é. Isso vai mostrar que você se importa, que você quer que os seus filhos andem de forma correta. Você está ensinando os seus filhos a pedir perdão. Você está ensinando os seus filhos o caminho da verdade, que quando erra tem que consertar. Que quando erra tem que ter acerto, porque senão vai ter consequências erradas, ruins. Então, a tarefinha é o Salmo 32 e o 51 para vocês lerem em casa e verem Davi se arrependendo. Embora Davi não tenha sido um bom pai, queridos, Deus é um bom pai. Amém? Deus é um excelente pai para nós. Talvez você possa ter dito assim, mas eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Eu fui criado aqui, jogado para um lado, para o outro. Você tem um pai que supre todas as suas necessidades, que cura o seu coração, todas essas faltas que você teve. Talvez você não teve alguém que pudesse cuidar de você no dia que você estava lá mal, doente, com febre. Mas Deus está com você hoje, queridos. Deus está contigo. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te esquecer. Deus é um excelente Pai. E a palavra de Deus em Provérbios 3 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem.
Deus te ama, Deus se importa com você, Deus quer o teu melhor, Deus quer o teu bem. E o autor de Hebreus diz assim, esse texto é tremendo, preste atenção nesse texto, grava ele aí, anota ele aí, para você não esquecer. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É verdade, ninguém gosta de ser disciplinado, chamado a atenção, né? Ninguém gosta, mas sim de tristeza. Quando chama a atenção é um momento de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu pego no pé dos adolescentes, eu chamo a atenção, mas não é porque eu não gosto deles, é porque eu amo eles. E eu quero que eles aprendam. Eu quero que eles entendam o valor de estar na casa de Deus, o valor de estar aqui. Pego no pé dos namorados, mas quero que eles entendam o valor de ter um namoro santo, sadio, firmado no princípio bíblico, na verdade da palavra de Deus, porque eu amo, porque eu me importo com cada um deles, porque eu desejo o bem de cada um deles e não o mal. Deus faz assim com a gente, queridos. Num primeiro momento parece que a disciplina é ruim, dá tristeza, mas depois ela vai produzir bons frutos, vai produzir frutos que vão ser gostosos, vão ser ótimos para você. A repreensão nunca é boa, né? Mas a gente pode aprender com elas. Então cabe a nós, pais, não querer poupar os nossos filhos, não querer, passar pano quente nos nossos filhos para que, eles não sofram. Não vamos permitir isso, queridos. Pais, amem seus filhos, devem amar seus filhos, mas siga a diretriz de Deus para educá-los. Siga o princípio bíblico. E o último versículo, que é o Provérbios 22, 6, quero ler na linguagem viva, que diz assim: ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. É quando pequeno que aprende as coisas boas. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Outra tradução que a gente mais conhece: ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O caminho é Jesus. Vamos ensinar os nossos filhos. Eu quero convidar você agora, pai, mãe, a orar comigo. A você que vai ser pai e mãe, a você que deseja um dia ter filhos, seja ele natural, seja ele adotado, como a pastora Flávia e o pastor Romael. Eu quero orar com você agora. Talvez muitas dessas coisas batem na gente, queridos, que a gente fica até tonto, né? Mas eu quero pedir que você feche os teus olhos agora nesse momento. E que esse momento seja um momento de você pensar em você como pai e mãe, e você que um dia vai ser pai e mãe, e falar: eu quero ser um pai de verdade, quero ser um pai presente. Vou falhar, vou errar, mas não quero me esconder atrás das falhas, nem do autoritarismo. Eu quero amar os meus filhos a ponto de corrigi-los, e se necessário pedir perdão. Nesse momento, se você deseja ser um bom pai, e talvez não tenha sido, mesmo que você tenha sido um bom pai, uma boa mãe, estou falando do pai, mas é os dois. Se você quiser se reafirmar esse momento, coloque a sua mão no seu coração e ora comigo. Fala: Senhor Jesus, eu desejo ser transformado. Até agora, talvez eu tenha feito muitas coisas erradas, mas eu quero, Senhor, andar no teu caminho. Eu quero consertar as minhas falhas. Talvez os nossos filhos já estão casados, mas ainda podemos ir lá e pedir perdão pelas nossas falhas.
consertar talvez uma marca, uma mágoa que ficou. Senhor, nos dá um coração humilde. Fala isso para o Senhor, me dê um coração humilde, um coração compungido e contrito, que o Senhor não despreza, para que eu possa, Senhor, abençoar os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, e assim, Senhor, sucessivamente, a minha descendência. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor transforme a nossa vida, a nossa história, em nome de Jesus.